todo domínio, todo poder, toda autoridade foi colocado sobre ele. Amém, meus irmãos? Amém. Eu gostaria que nesse momento os meus irmãos abrissem as suas santas sagradas escrituras no livro de Lucas, aonde que muitas pessoas chamam de Dr. Lucas. Eu não chamo de Dr. Lucas, eu falo o que a Bíblia está escrito, livro de Lucas. Amém, meus irmãos? Lucas capítulo 22, versículo 31 ao 34. É um texto muito conhecido, que muitos já conhecem até de cor esse texto, mas é bom que nós ficamos atentos àquilo que o Senhor Deus quer para nós nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Todos encontraram? Glória a Deus. Amém. Amém. Capítulo 22 de Lucas 31 ao 34 fala assim: disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos tirar andar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. E ele lhe disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão, é a morte. Mas ele disse: digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negue que me conhece. Amém? Glórias a Deus. Este texto abanda a extensão de Jesus por Pedro, destacando como ele protege a nossa fé durante as provas e planeja a nossa restauração. Após a queda, a pregação explora a realidade da extensão divina. Propósito da peneira de Satanás é o processo de restauração de Pedro e o perigo de confiar apenas nas nossas forças. Nós vemos aqui que a intenção de Satanás aqui era peneirar Pedro. Eu acredito que aqui a maioria das pessoas conhece o que é uma peneira. Conhece ou não conhece? Para que serve uma peneira? Para peneirar, para tirar, colher aquilo que é bom e o que não presta é jogado fora. Eu lembro que quando eu morava no interior, na época que meus pais iam bater feijão, que chegava o momento de separar, aquele momento separava o feijão da palha. Você jogava o feijão para cima e o vento soprava, o feijão caía dentro da peneira e a palha saía fora. O diabo queria cirandar Pedro, ele queria peneirar Pedro, ele queria apertar Pedro. O diabo queria massacrar Pedro ali. Por outra parte, existe também no interior, eu gosto de falar muito isso, porque existia a tal da imprensa, aquela imprensa que você amassava a massa e ali você tirava toda a água da massa para ela ficar seca. Então você ia apertando, aquela água ia saindo e aquela massa ia ficando sequinha. Era um processo trabalhoso, era um processo que ali era uma coisa de sacrifício. Então Satanás queria fazer que Pedro passasse naquela imprensa,
que Satanás queria que Pedro sofresse. Satanás queria que Pedro fosse ali humilhado, fosse ali envergonhado. Mas nós vemos que aqui no começo, Pedro, que Deus, Jesus Cristo, ele chega para Pedro e fala assim: Simão, Simão. Ele fala 2 vezes, repetindo: Simão, Simão. Falando assim: tenha cuidado, preste atenção, fique atento, fique vigilante. Você não sabe o que o diabo tem me pedido. Você não sabe o que ele está preparando para você. Você não sabe qual é a cilada que ele está marcando para você. Não se ache que você é tão forte. Não se ache que você é tão poderoso. Não se ache que você é tão arrogante. Não se ache que você já está preparado. Não se ache. Deus, em Jesus Cristo, ele está abrindo os olhos de Pedro. Se nós vemos o capítulo 31, Jesus disse: Pedro, Pedro, na verdade falou: Simão, Simão, eis que Satanás os pediu para se andar como trigo. Mas o bom é que no 32, o que acontece? Mas Jesus, ele vai a favor de Pedro. No 32, ele fala assim: mas eu, Jesus, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma aos teus irmãos. Entendeu? O puxão de orelha que nós tomamos através da palavra, às vezes nós pensamos, porque estamos dentro da igreja, dentro de 4 paredes, porque a igreja somos nós, às vezes nós estamos prontos para qualquer coisa. Às vezes nós estamos fortalecidos. Às vezes nós pensamos que estamos tão blindados que nada nos ataca. Se não fosse a misericórdia de Deus, se não fosse o amor de Deus para com cada um de nós, o que seria de nós? Jesus Cristo, ele rogou ao Pai pela vida de Pedro, para que a fé dele não desfalecesse. Nós às vezes falamos que temos muita fé, temos fé em Deus, temos fé no Senhor Jesus, temos fé, é real, nós temos fé, mas na hora que a nossa fé ela é provada, mas a hora que a nossa fé ela é colocada em prática, falar que tem fé, qualquer um fala. Se você chegar para a pessoa do mundano, o mais sujo, o mais leproso do mundo, o mais miserável pecador, se você chegar para ele e perguntar se ele tem fé, ele vai falar que tem. Qualquer um tem fé, mas a palavra de Deus fala que o diabo tem fé e estremece. Ele crê e estremece. O diabo também crê em Deus, mas não obedece, e jamais tem recuperação para ele. Então Jesus rogou a Deus, pedindo que ele guardasse a vida de Pedro, para que ele não caísse em perdição, para que a fé dele não fosse esmorecida e ele caísse no fracasso. Nós vemos que Jesus estava intercedendo por Pedro, e nós vemos que não se deixe de correr
É muito importante a gente guardar no nosso coração a palavra do Senhor. E na hora dos ataques, que o inimigo ele nos ataca, nós sabemos disso, que nós somos atacados pelo inimigo. Às vezes nossos olhos não têm enxergado algo que ia ser bem pior se Deus não estivesse nos guardando. Às vezes ia ser algo bem pior se nós não estivéssemos na presença do Senhor Deus. Seria bem pior se nós não estivéssemos buscando o Espírito de Deus. Porque não é só falar que tem fé, é colocar ela em prática, é dar ouvido à voz do Senhor Deus, é dar ouvido e obedecer a palavra do Senhor. Que a palavra do Senhor fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas além de ouvir a palavra de Deus, é necessário praticar, é necessário botar ela em ação. Aí fala, queridos irmãos em Cristo, a primeira coisa que o Senhor Jesus quis dizer a Pedro é que o diabo pediu permissão para Deus para causar tribulação na vida de Pedro e na vida dos apóstolos. E Jesus disse a Pedro que tinha também pedido a Deus para cuidar de Pedro, para que a fé de Pedro não se desfalecesse. A graça e a bondade de Deus, a graça e a misericórdia de Jesus Cristo é maravilhoso. Nós não entendemos às vezes o plano de Deus. Às vezes nós não entendemos quantas vezes nós temos livramento. Quantos livramentos hoje nós já tivemos sem nossos olhos ter contemplado? Quantos livramentos que nós já tivemos e nós não tínhamos observado que nós estávamos à beira do abismo. Nós estávamos a ponto de cair, a ponto de ser arrebentado. Mas Jesus foi ali, nos guardou, nos livrou, nos protegeu. Você pensa que o diabo não tem raiva de nós? Você pensa que ele está satisfeito conosco? Você acha que ele está feliz porque eu e você nessa noite estamos aqui adorando a Cristo? Ele tem raiva, mas nós temos um poderoso, que é Jesus Cristo. Nós temos o Espírito Santo Consolador, aqueles que nos ajuda, aquele que nos socorre, aquele que nos está ali, nos dando força, entendimento e sabedoria. Nós temos essa proteção, mas nós temos também que estar vigilante à palavra do Senhor. Nós precisamos estar vigilante àquilo que nós fazemos no nosso dia a dia. Que o diabo está ali para acusar. Apesar que a função dele, quando ele veio, a palavra do Senhor fala que a função dele é para matar, para roubar e para destruir. Ele não veio fazer mais nada a não ser destruir o sujeito, a não ser destruir os planos, os projetos que Deus tem colocado sobre nós. Porque Deus tem plano na vida de cada um de nós. Deus tem projeto na vida de cada um de nós. E o diabo ele fica furioso com esse tipo de coisa. Eles não querem que eu nem você cresça, que eu nem você ande na presença do Senhor. Porque o que ele tinha de precioso na época, Satanás, a gente sabe que ele morava no céu. A gente sabe que ele era, vamos dizer, um levita da casa do Senhor. Ele era um adorador. Então Satanás, que se achar muito poderoso, que se achar que podia estar acima de Deus, queria fazer seu trono acima da casa de Deus, vamos dizer assim, acima do Senhor Deus.
E acima do Senhor Deus não existe nada. Acima do Senhor Deus não existe nada que possa estar acima dele. Então o que acontece com Satanás? Ele foi expulso do céu. E aonde ele morava? Ele não quer que nenhum de nós vá morar, porque ele perdeu o lugar mais desejado, ele perdeu o lugar mais amado, ele perdeu o lugar mais santo, mais abençoado. Ele perdeu aquilo que qualquer ser humano almeja estar lá, mas que às vezes o pecado, as barreiras, as iniquidades atrapalham do ser humano estar lá, por causa da falta de credibilidade à palavra de Deus, por causa da falta de confiança à palavra de Deus, por causa da falta de se entregar de fato e verdade para Deus. De verdade, o ser humano precisa se relacionar com Cristo. O ser humano precisa verdadeiramente estar em comunhão com Cristo, porque cedo ou mais tarde as nossas vidas vão ser pedidas, as nossas vidas vão ter que ser apresentadas diante de Deus. E quando chegarmos naquele dia, não vai ter desculpa. Quando chegar naquele dia, o Senhor vai separar as ovelhas do bode. Os que estão para a esquerda, vai para a esquerda, os que estão para a direita, vai para a direita. Vinde a mim, bendito do meu Pai. E do outro lado, a patai maldito que eu não vos conheço. Mas todos nós queremos estar morando nos céus. Todos nós queremos estar ali no lugar santo, perfeito. Mas o que nós estamos fazendo para poder ir para esse lugar? Qual é o esforço que nós estamos fazendo para estar ali? Qual é a nossa renúncia que nós estamos renunciando para ir para esse lugar? Para poder chegar lá precisa de sacrifício, precisa de renúncia, precisa de esforço, precisa deixar o meu ser de lado, precisa deixar as minhas vontades carnais de lado para poder estar junto com Cristo. A palavra do Senhor fala assim: vejamos, queridos irmãos, que foram feitos, pois, 2 pedidos a Deus. 2 pedidos em relação aos discípulos. O primeiro pedido foi de Satanás. Satanás também pede. Ele pede. Nós sabemos muito bem disso que ele pede. Tem gente que faz propósito com ele. Tem gente que faz pacto com ele. Ele pede. Se você fez e você não cumpriu o propósito, o pacto que você fez com ele, ele vem te cobrar. É uma coisa chata que eu vou falar aqui, mas quando a gente era lá do mundo, servia a Satanás de fato e verdade, não tem outro nome. Quando a gente servia o diabo, quantas oferendas que a gente fazia para ele? Quantas? E se a gente naquele dia não levasse a oferenda que a gente tinha prometido, ele ameaçava. E através dessa ameaça a pessoa ficava com medo e cumpria seu voto com ele. Ia fazer e levava. Quantas vezes que nós, ser humano, eu vou falar que eu fazia. Então era uma coisa que você tinha que cumprir. Então aquele voto ali não podia ser quebrado. Se quebrasse, no outro dia que você voltasse lá, ele ia te ameaçar. E a pessoa com medo ia ali, cumpria. Seu voto não valia nada, que não tinha
valor algum para a gente. Então, o que acontece? O primeiro pedido foi de Satanás, pedindo autorização para o cirandar como trigo, causando tribulação. Imagine, meus irmãos, a vida da pessoa passando por uma tribulação, tristeza, angústia, ansiedade, medo, passando por tantas coisas que às vezes a pessoa não entende por que está passando aquilo ali. Tribulação causa dor e sofrimento. Tribulação causa angústia, depressão e etc. O diabo pediu para amassar Pedro, pediu para massacrar ele. Ele não pediu só para dar um aperto mais ou menos, ele pediu para cirandar, pediu ali para infernizar a vida dele, para poder chegar a um ponto dele ficar desesperado e até abandonar tudo. Quantas vezes que as pessoas, quando estão atribuladas, abandonam tudo? Quantas vezes que a pessoa não aguenta a pressão e abandona ali? Abandona, vamos dizer, o barco, abandona a fé, abandona Cristo, abandona a confiança em Cristo Jesus, porque ela ficou tão atribulada que já não acreditava mais em nada. Então, quando a tribulação chega, se o ser humano não tiver em Cristo Jesus, já é motivo para ele se esfriar na fé, já é motivo para ele abandonar a fé, já é motivo para ele abandonar a igreja, já é motivo para ele abandonar os caminhos do Senhor. Por causa que quando essa pressão chegou, ele não estava ali realmente firme nos caminhos do Senhor. Ele estava ali apenas escutando, vamos dizer, a palavra do Senhor, mas não guardando. Aonde a palavra entrava, mas não firmava. Aonde a palavra entrava, mas não era guardado, não era arquivado ali no coração. Então a palavra do Senhor, ela é coisa muito importante para as nossas vidas. A palavra do Senhor é algo que nos leva à vida eterna. A palavra do Senhor é algo que nos leva além daquilo que nós imaginamos. Os nossos olhos são abertos por causa da palavra do Senhor. Os nossos olhos são abertos porque as Escrituras nos orientam. Se não fossem as Escrituras sagradas, quem seria de nós? Se não fosse a palavra do Senhor, quem seria nós? Nós só estamos aqui por causa da palavra do Senhor. É a palavra do Senhor que tem mostrado a nós entenderem que a solução é Ele. A solução é o Senhor Jesus. Não existe outro caminho que nos leve à salvação se não for o arrependimento, se não for o perdão através de Cristo Jesus. Amém? Só através de Jesus Cristo é que nós temos essa vida eterna. E todos nós queremos ter vida eterna. Todos nós queremos a salvação. Mas nós precisamos renunciar os nossos desejos pecaminosos. Amém, meus irmãos? Precisa ser renunciado. Não tem outro jeito a nós chegarmos a Cristo. Não tem outro jeito a nossa salvação se não for através de Jesus Cristo. E a palavra é muito clara. A palavra do Senhor, ela nos garante que nós só temos a salvação através de Jesus. O próprio Jesus perdoou os nossos pecados. O próprio Jesus levou ali na cruz as nossas enfermidades.
O próprio Jesus levou ali o nosso sofrimento. E por que nós não temos que perdoar o outro? Por que nós queremos ficar sofrendo à toa e deixar o outro sofrer? Se o próprio Jesus se humilhou ali naquela cruz por amor a nós, e por que nós às vezes não reconhecemos isso que Jesus fez de tão precioso para nós, perdoando os nossos pecados, para dar exemplo para que nós também pudéssemos nos perdoar uns aos outros. E a palavra do Senhor fala: se nós não perdoarmos uns aos outros, nós também não temos perdão. Nós só temos essa graça quando nós reconhecemos que nós somos miseráveis pecadores. Nós somos miseráveis pecadores. Por mais que nós estejamos, vamos dizer assim, 24 horas dentro da casa do Senhor Deus buscando a Ele, nós somos pecadores. Nós temos falha, nós temos erro. Nós não somos perfeitos em nada. Em nada, em nada, em nada. O dia que nós pensarmos que nós somos perfeitos em alguma coisa, nós somos mais miseráveis pecadores. Porque o único perfeito que veio nessa terra e não pecou foi Jesus Cristo. Mas todos esses discípulos que andavam com Jesus, vendo Jesus praticando milagre, vendo Jesus operando, fazendo prodígios de milagre, mesmo assim, aqueles homens pecavam. Mesmo assim, aqueles homens eram pecadores. Mesmo assim, aqueles homens eram cheios de falhas, cheios de erro. Assim como eu, assim como nós. Somos cheios de falhas, cheios de defeitos. Mas, ao mesmo tempo, Jesus também fez um pedido a Deus. Olha que Satanás pediu a Deus autorização para se andar Pedro como trigo. Ele não foi lá e já foi passando a mão e aprontando. Ele pediu autorização. O diabo não faz nada se não tiver permissão de Deus. O diabo não pode fazer nada se Deus não permitir. Nada, nada, nada. Ele não tem essa autoridade para isso. Ele só pode fazer algo se Deus permitir. O camarada pode ser o mais miserável, vamos dizer assim, que seja dessa terra. Mas mesmo assim, só se Deus permitir. Tem algo em nossas vidas, meus irmãos, que só acontece quando Deus permite. Só se Deus permitir. Às vezes você busca. Às vezes está em ponto de desistir de buscar. Mas chega a hora certa que Deus permite que aquela bênção chegue até você. Porque se às vezes chegasse antes aquela bênção que você pede, às vezes era motivo de você sair da casa dele. Às vezes seria um motivo de você desistir dele. Porque às vezes você só estaria ali por causa de receber a bênção. Você só queria se beneficiar da bênção, mas você não estava querendo o abençoador. Você não estava querendo andar, continuar nos caminhos do Senhor. Por isso que tem algo em nossas vidas que nós precisamos esperar as decisões de Deus. Não é a minha nem a sua decisão no mundo espiritual que vai mudar a história. Quando nós ficamos debaixo da autoridade de Deus, nós sabemos que nós estamos sendo guardados, que nós estamos sendo protegidos por Ele. Nós sabemos que nas mãos deles nós estamos seguros. Mas, mesmo tempo que Jesus também fez um pedido a Deus,
sobre a relação de Pedro para que Deus permitisse que a fé de Pedro não fosse abalasse, nem desfalecida, que nem a fé dele fosse tirada, fosse estragada, vamos dizer assim, que a fé dele não ia desfalecer. Pedro não ia aguentar a pressão. Pedro não ia. Se Satanás chegasse até a ele, tocasse nele, ele não ia aguentar. Quem lembra da história que aconteceu com Jó? Quem lembra? Aqui a história foi diferente. O Jó foi tocado pelo diabo, mas porque Deus permitiu. Ele não tocou como ele queria tocar. Ele teve que pedir permissão a Deus para tocar na vida de Jó. Ele pediu permissão, ele não tocou sem a permissão de Deus. Mas Deus, conhecendo o coração de Jó, permitiu que Satanás tocasse. E Deus também conhecia o quê? O coração de Pedro. Ele conhecia o coração de Pedro, assim como conhece o meu e conhece o seu coração. Ele sonda o que está passando nesse momento dentro do meu e do seu coração. Ele sonda nesse momento os meus pensamentos e os seus pensamentos. Ele sonda, ele conhece, meus irmãos. Não tem como nós esconder nada de Deus. Não tem como nós esconder nada do Espírito Santo de Deus. Aquilo que nós pensamos que está escondido lá no fundo do baú há muito tempo, Deus conhece o meu e o seu coração. Mais cedo ou mais tarde, a revelação de Deus vem. Mais cedo ou mais tarde, aquilo que está lá escondido como podre cai, aquilo vai ser mostrado, aquilo vai ser jogado para fora. Não adianta ficar guardando imundícia dentro do baú, que mais cedo ou mais tarde vai vir à tona. Então Deus conhece o meu coração, Deus conhece o seu coração, Deus conhece quando nós realmente queremos ter essa comunhão com Ele. Ele conhece quando realmente nós estamos ali e queremos arrependimento de fato e verdade. Deus conhece quando nós realmente queremos rejeitar essa velha criatura, esse velho mal, e nós não conseguimos. Aí nós precisamos fazer o quê? Pedir força a Deus, pedir proteção a Deus, pedir que Deus nos guarde, que Deus nos livre. E Ele faz isso. Mas nós precisamos permanecer na presença do Senhor. Nós não podemos ser orgulhosos de não contar nossa história para Cristo, porque se eu não contar e você não contar, não vai ter problema, Ele já sabe. E a palavra do Senhor fala que Ele nos conhece desde o ventre da nossa mãe, desde a época que nós estávamos sendo gerados ali. A palavra de Deus nos conhece, não tem como nós escondermos nada de Deus. A palavra de Deus fala que o olho dele não pisca, não toqueja. O olho dele é vivo 24 horas, 48 horas, dias e noites. Não dá se estar uma cochilada. Não tem nada que passa desapercebido dos olhos do Senhor. Imagina nós, miseráveis pecadores. Imagina nós, o que nós temos para esconder de Deus? Nós podemos esconder dos homens, do ser humano, pecadores. Nós podemos esconder, mas de Deus, meus irmãos, nada ninguém consegue esconder. Nada, nada, nada. Mas Jesus continua falando. Pedro, veja que forma Jesus se dirigiu a Pedro. E tu, Pedro, quando te converteres, confirma a teus irmãos. Vê que Pedro não era convertido, senão Jesus tinha falado que ele era convertido. Ele não era convertido, não era.
está o perigo. Às vezes a gente se acha tão arrogante, se acha tão poderoso, e às vezes nós não analisamos o nosso coração, a nossa vida, como que está diante de Deus, se realmente nós estamos servindo ao Senhor como Ele merece ser servido, ou será que nós estamos apenas se escondendo debaixo do teto de uma igreja? Pedro não era convertido, ele precisava se converter. O que Jesus quis dizer com esta frase? Pedro, apesar de ser apóstolo, bem nós sabemos, Pedro era apóstolo, título, ainda não havia sido transformado, continuando sendo aquele mesmo Pedro, mas depois da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, Pedro se transformou, quer dizer, se converteu. Até antes, meus irmãos, Pedro não era convertido, e nem os outros também, os outros discípulos, era convertido. Andava com Jesus, estava do lado de Jesus, ouviu o que Jesus fazia, ouviu os milagres acontecendo, mas ainda não tinha se convertido. Não tinha. Não era como hoje em dia a gente está aqui, caminhando com Cristo através da fé, através da palavra, através das Escrituras Sagradas, contada o que aconteceu. Diferente deles que andavam do lado a lado com Jesus, colado com Jesus ali dia e noite. É diferente. Pode ver que as oportunidades deles ali era de estar ali fazendo também tudo que Jesus fazia, porque Jesus dava esse dom, Jesus dá essas condições dele estar fazendo ali cura, fazendo milagre. Mas o problema é que ele não era convertido, ele não, às vezes nem entendia a realidade das coisas que estaria acontecendo. A gente vê que Pedro, ele era aquele homem bravo, era aquele homem nervoso, era aquele homem estressado, era aquele homem que não guardava nada, era aquele homem explosivo. Precisou, depois da morte de Jesus, ele vê que Jesus morre, Jesus ressuscita. Ele precisou ver que Jesus não era aqui da terra, Jesus não ia permanecer aqui nessa terra. Jesus morreu e ao terceiro dia ressuscitou, foi para a glória do Pai. Mas os discípulos, os apóstolos, ficaram ali na terra para dar continuidade ao trabalho de Jesus Cristo. É assim que nós estamos aqui nessa terra, para dar continuidade ao trabalho de Jesus Cristo, para nos dar continuidade levando o Evangelho de Cristo, para dar continuidade levando a mensagem de Cristo, para dar continuidade, para nós continuar levando a salvação através do Evangelho, através das boas notícias. É isso que Jesus tem nos deixado preparado, separado aqui na terra. Nós que vamos ser convertidos para poder ficar no mundo olhando a onda passar.
Nem é para isso. Jesus tem nos chamado para nós levar o reino dele, para nós levarmos a salvação àquele que estão perdidos no mundo. Jesus nos chamou para levar as boas notícias. Goste, quem não gostar, queira, quem não queira, mas isso é a verdade. Jesus nos deu essa autoridade para que nós anunciasse as boas novas, que é o Evangelho de Jesus Cristo. E por isso que quando Pedro foi convertido, a história depois começou a mudar. A história de Pedro foi mudada porque realmente ali ele já estava convertido em Cristo Jesus. Ele não estava convencido. Às vezes a pessoa ela está convencida, ela não está convertida. Às vezes a pessoa gosta de fazer muito ainda as suas próprias vontades, ainda carrega muito dentro de si os seus desejos, os seus quereres, as suas vontades próprias. E não é assim que Jesus tem pedido para nós. Converter quer dizer deixar de ser algo para ser outras coisas. Pedro deixou de ser apenas Simão, o pescador, e passou a ser apóstolo. E Pedro, e os mais importantes, é que passou a se chamar Pedro, que quer dizer pedra. Isso quer dizer Pedro, a palavra pedra. Jesus disse: sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Pode ver que depois da conversão, depois da história, depois de tudo, as coisas começaram a mudar. Mas não foi somente Pedro que não havia se convertido, mas os apóstolos também não havia de ser convertido ainda. Nem Pedro e nem os apóstolos ainda não eram convertidos. Tanto que Jesus usou a expressão de Pedro: quando você se converter, também converta os seus irmãos. Seria tão triste uma pessoa chegar para o outro e falar assim: irmão, você precisa se converter. Seria chato, não seria? Irmão, você precisa se converter. Por causa do quê? Porque às vezes o que você está fazendo, você não dá exemplo de Cristo, não dá exemplo de gente que é convertida. Você dá exemplo de quem é convencido. Por isso que Jesus chegou e falou: quando se converteres, converta também os seus irmãos. Mudança de caráter, mudança. Precisamos reavaliar as nossas vidas, reavaliar os nossos termos, reavaliar aquilo que nós estamos fazendo, ou aonde nós andamos, com quem nós conversamos, o que nós se expressamos perante as pessoas que estão no mundo, que não entendem, que não conhecem o Evangelho. Porque às vezes depende do que nós vamos falar com quem está lá no mundo. Às vezes nós podemos tomar uma pedrada, porque a pessoa fala: você é cristão, você falou isso? Faltou vigilância. E às vezes a própria pessoa pode falar: você é convertido ou convencido? É como se você tomasse
um balde de água fria. E ali é preciso que a gente verdadeiramente esteja caminhando com o Senhor. A verdadeira conversão dos apóstolos se deu depois da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, quando tiveram a oportunidade de ver Jesus ressuscitado, já em um estado espiritual, compreenderam o significado do reino de Deus, e o reino de Deus não é aqui na terra, mas nos céus. Aí que eles foram entender que o reino de Deus não é esse aqui que nós estamos vivendo. Isso que nós estamos passando aqui, isso é passageiro, isso é coisa que vai acabar, e nós precisamos estar preparando o nosso caminho para morar com o nosso Deus. Nós precisamos, dia após dia, não é só hoje, não é só amanhã, é durante o nosso tempo de vida aqui na terra. Nós precisamos estar se preparando para aquele glorioso dia. Amém, meus irmãos? Então, no evento de Pentecoste, todos tomaram ser cheios do Espírito Santo, e a partir daquele momento eles realmente se tornaram-se verdadeiros apóstolos do Senhor Jesus Cristo. Foi neste momento que eles se tornaram um verdadeiro apóstolo de Jesus Cristo. Quando a gente sabe que foi naquele evento de Pentecoste, onde o Espírito Santo de Deus veio sobre eles e transformaram. A gente sabe da história, que é linda e maravilhosa. Então foi assim que eles foram verdadeiramente reconhecidos como apóstolos do Senhor Jesus Cristo. No verso 33, Pedro achava que já estava pronto, ele tinha essas convicções, mas estava enganado. Pedro disse ao Senhor Jesus: Mestre, estou pronto para ir contigo até a prisão e a morte. E a gente sabe que isso daí não aconteceu, que Pedro fugiu, que Pedro arregou, que Pedro abandonou. Às vezes nós também falamos: eu estou com Jesus, eu vou até o fim, o que der e vier, eu não abandonarei. Mas a hora que chega a provação é que a gente vai ver se a gente realmente quer permanecer com Jesus até o fim, ou que no primeiro calor da panela de pressão a pessoa vai abandonar Jesus. É na hora da pressão, meus irmãos, é na hora da prova que realmente nós vamos dizer se somos de Jesus, e vamos dizer que vamos até o fim com o Senhor Jesus. Mas o 34 fala assim, já estou acabando. Mas o 34, mas Jesus disse: digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo, antes que 3 vezes você me negue que me conhece. Jesus falou para ele: Pedro, antes que o galo cante, antes que a trombeta toque, você não vai me negar uma vez, você não vai me negar 2 vezes, você vai me negar 3 vezes. É como se falasse assim: você tem a oportunidade de pensar, de repensar e se arrepender. Você tem a oportunidade, mas Jesus alertou: você falou que você é tudo, você faz tudo isso por mim, vai até a morte por causa de mim. Mas eu te digo que você está completamente enganado, que antes que o galo cante, você não vai me negar, apesar que você não vai entender, você vai dizer que nem me conhece. Não te conheço, não conheço esse homem. Na hora que a coisa pega. Vejam, queridos irmãos, como uma hora depois Pedro negou Jesus.
Jesus é que alertava ele, que ele iria negar. Negou 3 vezes. Então o galo cantou, a trombeta tocou. E naquele momento então Pedro conheceu que verdadeiramente que ele não estava pronto. Entendeu, irmão? Ele não estava pronto. Às vezes nós achamos que estamos prontos para o que der e para o que vier. O que vier e que der, o assunto pode jogar no meu peito, eu estou pronto. Ah não, meu irmão. Nós não estamos prontos. Não estamos. Nós precisamos estar caminhando dia após dia com o Senhor. Nós não estamos prontos. Nós não aguentamos pressão, não aguentamos. Precisamos estar vigilantes. Não estava pronto. E que Jesus tinha razão quando disse: quando converteres também, confirme aos seus irmãos. Eles quis dizer: converta tu também os seus irmãos. Queridos irmãos, Cristo, todos se converteram e se dedicaram na obra do Evangelho e foram reconhecidos. Aqueles que não são chamados e que recebem o chamado com alegria e que não se submetem às dúvidas íntimas, mas procura ter a certeza de que foram um grande trabalho, como os apóstolos fizeram, e com a ajuda do Espírito Santo passam a realizar a obra conforme o desejo do nosso Deus, Senhor e Jesus Cristo. Só através da verdadeira conversão, através da obra do Espírito Santo de Deus, nós precisamos estar sempre ali ativo nas coisas de Deus. Nós não somos provados nada mais do que nós podemos suportar. 1 Coríntios fala assim, vou ler rapidinho para terminar. 1 Coríntios capítulo 10, Deus fala assim, não veio sobre vós tentação senão humana. Às vezes a tentação que vem sobre nós é nós mesmos que procuramos. Não vamos dizer que o diabo não presta, que ele não presta mesmo. Ele é o causador de toda destruição, de toda desgraça que acontece. Mas às vezes o ser humano ele dá brecha. O problema é quando nós damos brecha, quando nós abrimos as nossas portas espiritual e deixamos ele entrar, para ele bagunçar. Aí nós culpamos quem? Satanás. Às vezes fazemos igual lá, fugiu da mente agora. Adão falou assim: foi a mulher que tu me deste. Eu quero culpar alguém, eu quero justificar alguém, mas eu não quero assumir o meu erro, eu não quero assumir a minha responsabilidade. Então a palavra fala: se não é provação humana, não mais fiel é Deus, que vos não deixará ser tentado, ou ser tentado, acima do que podeis antes, com a tentação, dará também o escape, para que possais suportar. Tiago, capítulo 1, Deus fala também assim: ninguém seja tentado, diga de Deus, sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Deus não tenta ninguém, e nem tampouco é tentado. Provérbio 16, 1, 18, 16, versículo 18. A soberba
precede ruína. A soberba persegue a ruína, e a altivez do espírito precede a queda do ser humano. Nunca devemos ser soberbos, nunca devemos se achar que somos melhor do que uns aos outros. Nunca devemos botar isso em prática se achar que somos poderosos. Isaías 55, versículo 6 fala assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, ou encontrá-lo, invoca Ele enquanto Ele está de pé. Amém, meus irmãos? Nós temos essa oportunidade de invocar o nome do Senhor e buscar Ele de toda a nossa alma, de todo o nosso espírito. Importante não é fazer a obra conforme nossa capacidade, mas estamos disponíveis para ser uma ferramenta eficiente nas mãos do Espírito Santo. Nos libertou pelo amor de Cristo. Reconhecemos que somos pessoas comuns, mas apenas nós colocamos à disposição do Espírito Santo para fazer a obra do Evangelho conforme a vontade do Cristo, do Criador dos céus e da terra. Amém, meus irmãos? O importante é nós se colocarmos à disposição do Espírito Santo de Deus. Assim eu termino agradecendo a Deus pela oportunidade, ao Espírito Santo de Deus. Assim eu termino glorificando a Deus, que nós devemos buscar ao Senhor enquanto nós podemos achar, enquanto nós invocamos Ele e Ele está de perto. Amém? Assim eu agradeço ao Senhor nosso Deus.